Olá, boa tarde. Moradores do bairro Águas Claras, na zona norte da capital, ficaram assustados com o esquartejamento de um homem durante esta madrugada. Partes do corpo da vítima foram jogadas no quintal de vizinhos do principal suspeito do assassinato. O acusado, que confessou o crime, foi preso pela polícia no próprio apartamento onde o homicídio ocorreu. Tudo aconteceu durante a madrugada. Segundo informações da polícia, a vítima pode ter sido atraída para o apartamento do suspeito depois de uma bebedeira. O que motivou o principal acusado a matar o amigo e esquartejá-lo também é investigado. O suspeito tentou se desfazer do corpo, que foi cortado ao meio. Uma parte foi encontrada exatamente aqui neste local, a outra por trás do prédio onde o crime aconteceu. Um vizinho foi quem acionou a polícia após encontrar parte do corpo no quintal. Os policiais prenderam o suspeito após seguirem rastros de sangue até o apartamento onde ele dormia, horas depois de ter praticado o assassinato. De acordo com a polícia, ele confessou o crime e disse que vinha sendo ameaçado. No apartamento do autor, nós encontramos evidências de que tudo se deu lá. Então a vítima foi morta lá e esquartejada lá dentro. O acusado trabalhava como pedreiro. A vítima era ajudante em uma loja de material de construção no bairro Águas Claras, na zona norte de Manaus. Os moradores ficaram assustados com a barbaridade. Muito forte, porque isso aí nunca tinha acontecido aqui no bairro. Nunca se vê só pela televisão mesmo. E agora à tarde, a Polícia Civil apresentou o suspeito de cometer o crime. Um vídeo gravado por câmeras de segurança e divulgado pelos policiais foi essencial para esclarecer o caso. Esta foi a arma usada por Mário Antônio Tavares Guerreiro, o Socó, para cometer o assassinato que chocou pela brutalidade. Preso, o acusado contou à polícia detalhes do crime praticado na madrugada. Este vídeo do circuito interno de segurança de uma casa mostra o momento em que vítima e acusado caminham lado a lado em direção ao local do crime. Tranquilamente, os dois vão e voltam na rua sem nenhum movimento. Ele passou a noite toda bebendo com a vítima e mais duas testemunhas. E tanto que quando deu por volta de 1h30, eles saíram do local os quatro, certo? E ele, juntamente com a vítima, foi para o seu apartamento, onde cometeu o crime. Quando ele praticou o crime, ele estava sob efeito de bebida alcoólica, né? E eles estavam consumindo também droga no local. A vítima era homossexual. Então, eu acho que ele tentou manter relações com a vítima, né? É uma vertente, é uma situação que nós vamos nos aprofundar. E da negativa, ele partiu para a violência. Para tentar desfazer a cena do crime e apagar os rastros de sangue deixado no local, Socó pintou as paredes do apartamento. Na verdade, ele pintou a sala, quarto e o muro de trás do quarto. Mas, infelizmente, as marcas de sangue permaneceram. Este é o quinto crime desta natureza registrado pela polícia somente este ano na capital amazonense. As características das mortes são as mesmas: violência seguida de requintes de crueldades. Nós estamos trabalhando muito para que, mesmo que seja praticado com esse requinte de crueldade, a gente possa solucionar os casos. E parte de uma perna foi encontrada esta tarde em uma trilha no Parque do Mindu, na capital. A polícia suspeita que o membro possa ser da jovem que foi morta e esquartejada na semana passada. A perna foi encontrada por um frequentador do parque nas margens do Igarapé. O membro em estado de decomposição foi recolhido para a perícia. A suspeita é de que ela possa ser da jovem morta e esquartejada semana passada. O tronco dela foi encontrado nas margens do Igarapé da Glória 2 dias após o crime. A polícia já havia encontrado outras partes do corpo da jovem. Apenas um exame de DNA pode comprovar se a perna encontrada hoje é da jovem Ana Carolina Nascimento, de 18 anos. A jovem foi morta quando voltava de uma festa na madrugada do dia 1º de novembro. De acordo com a família, a jovem vinha sofrendo ameaças de uma ex-amiga. Até agora, ninguém foi preso pela polícia.
O Tribunal de Justiça do Amazonas concedeu liberdade aos 5 índios da etnia Tenharim que estavam presos suspeitos pelas mortes de 3 homens na rodovia transamazônica. Os crimes ocorreram em dezembro de 2013 no município de Humaitá, 591 quilômetros de Manaus, e motivaram conflitos no sul do Amazonas. A decisão atende a um pedido de habeas corpus ingressado pela Procuradoria Federal Especializada da Fundação Nacional do Índio no dia 3 de novembro. Os índios são apontados como autores dos assassinatos do vendedor Luciano Freire, o professor Steph Pinheiro de Souza e o funcionário da Eletrobras Amazonas Energia, Aldenei Salvador. Os homicídios teriam sido motivados por vingança pela morte de um cacique que foi atropelado na rodovia. A principal alegação foi de que os índios que estavam aguardando o julgamento há quase 2 anos em uma base isolada da FUNAI estavam sofrendo constrangimento ilegal. Diante da crise de representatividade social no país, foi lançado esta manhã na capital o Comitê Cidadão, que tem o objetivo de contribuir com a formulação de políticas públicas para a sociedade amazonense. No lançamento, a corrupção foi o principal tema. O Comitê Cidadão, lançado esta manhã no Ministério Público Federal do Amazonas, reúne lideranças empresariais, religiosas e comunitárias. O objetivo é debater e buscar soluções para os problemas que afetam a sociedade em diversos setores. De acordo com os conselheiros, o comitê é uma instituição apartidária com legítima representatividade. A ideia do Comitê Cidadão surgiu num período que nós vivemos de crise de representatividade. Hoje a sociedade não se sente representada pela classe política. A primeira causa abraçada pelo comitê é a campanha do Ministério Público Federal, que apresenta 10 medidas para o combate à corrupção e à impunidade. Que são diversos projetos de lei que tramitam e que estamos colhendo assinaturas para que tenha o apoio popular, no mínimo 1,5 milhão de assinaturas, para que isso siga para o Congresso, né, e que possa modificar diversos entraves hoje que a gente enfrenta no combate à corrupção. O Comitê Cidadão é lançado em Manaus na semana em que a Operação Cauchi do Ministério Público Estadual desarticulou uma organização criminosa suspeita de desviar recursos públicos da Prefeitura do município de Iranduba, na região metropolitana. Porém, o debate é nacional. Quando o corrupto tira dinheiro da saúde, da educação, da segurança, seja de onde for, das obras, ele está tirando dinheiro da sociedade e especialmente dos mais pobres. É assim que acontece no Brasil. Então isso interessa para a sociedade civil. E nós, como religiosos, estamos participando e achamos que devemos mobilizar nosso povo para fazer isso, porque o Brasil está perdendo a esperança. O arcebispo de Manaus, Dom Sérgio Castriani, também disse que apoia a iniciativa enquanto cidadão e representante da Igreja Católica. É colocarmos juntos para refletirmos, debatermos assuntos que atingem a todos. Nós, como igreja, temos obrigação de fazer isso, porque nós estamos ligados ao povo, as pessoas frequentam, participam das nossas comunidades e precisam de soluções. O tetracampeão do mundo de futebol e senador da República pelo estado do Rio de Janeiro, Romário, está em Manaus. Ele chegou no início da tarde de hoje para visitar a sede do GAC, o Grupo de Apoio a Crianças com Câncer. Romário desembarcou em Manaus ao meio-dia e já no aeroporto, o baixinho foi assediado por fãs que não esquecem o passado glorioso do ídolo do futebol. Senador pelo Rio de Janeiro e com passagem pela Câmara Federal, Romário agora se dedica a fazer outros gols. Por isso, quem ficou feliz mesmo com o encontro de hoje foram as crianças do GAC, o Grupo de Apoio à Criança com Câncer, uma entidade sem fins lucrativos e que precisa de ajuda para continuar acolhendo crianças em tratamento. Com um objetivo maior, dar uma visibilidade a instituições como essa, na minha opinião, é muito importante. Há várias instituições, principalmente instituições que são direcionadas às pessoas com deficiência, algumas doenças raras,
muitas vezes também instituições como essa hoje aqui do GAC. Com um sorriso no rosto, Diane não esconde a alegria de poder ficar lado a lado com o ídolo. Meu pai falava muito dele lá, quando a gente estava lá em casa. Aí eu, poxa, quando eu soube dele, fiquei muito feliz quando eu soube que ele vinha aqui. Jair levou a camisa da seleção brasileira para ser autografada. Agora, ele diz que vai guardá-la como um troféu. Fico muito feliz por ele fazer essa visita aí a nós. Obrigado. Com mais de 15 anos de história, o GAC já ajudou mais de 1.500 crianças do Amazonas e até de outros estados. Aqui elas recebem hospedagem, alimentação e muito carinho. Eles me deram um apoio que mais eu estava precisando na hora. É hospedagem, que eu moro no interior, ficava difícil para mim, mas aqui é tudo pra gente. Aqui a Outras Mães também quero que o objetivo que a gente quer é a cura dos nossos filhos, a Outras Mães também querem. Assim como o Romário, os interessados em ajudar o GAC podem comparecer à sede da instituição, localizada no Conjunto Dom Pedro, na zona centro-oeste de Manaus. Todo o trabalho que a gente desenvolve para as quase 500 crianças que a gente atende vem realmente do voluntariado, vem da doação espontânea, seja de valores, seja de alimentação, fralda, seja do próprio voluntário do coração que vem aqui dar um pouquinho do seu conhecimento. De volta a Manaus, o senador Omar Aziz falou esta manhã sobre os encontros ocorridos ontem em Brasília, que contou com a presença de toda a bancada federal amazonense, da superintendente da Zona Franca de Manaus, Rebeca Garcia, e do ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, Armando Monteiro. O assunto foi a situação do polo industrial de Manaus. Para Omar Aziz, as reuniões desta quarta-feira em Brasília foram proveitosas. A bancada amazonense recebeu do ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, Armando Monteiro, a palavra de que ele está à disposição da SUFRAMA para cumprir o prazo de análise dos processos produtivos básicos de novos produtos para o polo industrial de Manaus, que é analisado por uma comissão interministerial entre o Ministério da Ciência e Tecnologia e o Ministério da Indústria e Comércio. Ele se colocou à disposição e disse que em 30 dias não dá uma posição sobre todos os projetos que foi encaminhado ontem pela superintendente da SUFRAMA. Para receber incentivos fiscais, antes de começar a produzir em Manaus, as empresas precisam dos chamados PPBs. O documento traz um conjunto mínimo de etapas que precisam ser cumpridas pelos empresários para que novas linhas de montagem sejam instaladas no polo industrial. O prazo legal que o governo federal tem para avaliar o documento é de 120 dias, mas alguns PPBs estão paralisados há mais de 5 anos. Esse modelo é a nossa sobrevivência. Precisamos trabalhar em cima disso. E acredito que eu torço pelo melhor sempre. Eu vou torcer e ajudar aquilo que eu puder, a que a gente possa sair desse momento difícil que o país vive e a Zona Franca principalmente está vivendo, para a gente recuperar o crescimento. Logo que assumiu a superintendência da Zona Franca de Manaus, Rebeca Garcia, que também participou das reuniões em Brasília, disse que a definição dos PPBs é uma das prioridades da gestão na SUFRAMA. E vamos conferir agora a previsão do tempo para esta sexta-feira na capital e em alguns municípios do interior. Em Manaus, a previsão é de muita nebulosidade, com chance de chuva forte. As temperaturas variam entre 25 e 33 graus. Mesma previsão para o município de Eirunepé, onde as temperaturas variam entre 21 e 34 graus. Em Itacoatiara, a sexta-feira terá muitas nuvens e há possibilidade de chuva em áreas isoladas. As temperaturas variam entre 25 e 33 graus. Em Manicoré, o tempo fica nublado, com chance de pancadas de chuva, mínima de 23 e máxima de 35 graus. Os mototaxistas que aguardam a liberação da segunda etapa do processo de licitação para regulamentar o serviço na capital têm até amanhã para solicitar a carteira provisória para continuar atuando na cidade. Os detalhes com Orestes Litaif. A carteira provisória para mototaxista vai ter validade de apenas um mês, que é o tempo suficiente para que o Ministério Público do Estado conceda um parecer sobre o processo licitatório que está suspenso há mais de um mês. A carteira é uma autorização para que o mototaxista circule pela cidade. Quem não solicitar a carteira provisória fica impedido de trabalhar. Ao meu lado está o superintendente da SMTU, que é o Pedro Carvalho. Quem pode solicitar essa carteira provisória? É o pessoal que participou da licitação, que está classificado e que tem o curso
o curso de mototaxista, que isso está registrado na própria carteira, ou que tenha o curso em mãos, o diploma. Isso vai até sexta-feira próxima, que é o prazo, praticamente todos já vieram, e a gente alerta para aqueles que não fizerem o cadastro, que eles vão ser considerados irregular. Qual é o procedimento? Trazer cópia de documento? Ele deve trazer 2 fotos, 5x7 somente, e a carteira de habilitação ou o diploma. Ok, muito obrigado, superintendente. Lembrando que mais de 2.000 mototaxistas estão habilitados a circular pela cidade. Quem não tiver essa carteira vai ficar impedido de trabalhar, portanto o prazo já se estende, já termina na sexta-feira para solicitar essa carteira provisória para poder circular livremente pela cidade. Oreste Litaif para o Band Cidade. A crise econômica vem reduzindo os postos de trabalho no país inteiro e no Amazonas não é diferente. A maior taxa de desemprego é registrada na indústria, mas no comércio a oferta de trabalho também já é menor. Um drama para quem sai em busca de oportunidades sem perspectivas. Nós consultamos hoje um especialista da Fundação Getúlio Vargas que acredita que a falta de emprego deve só piorar diante dos números negativos da economia. Um fantasma chamado desemprego. O senhor está há quanto tempo desempregado? 6 anos. Eu vim aqui ver se eu consigo alguma coisa, né? Mas está difícil. Carteiras de trabalho nas mãos, resultado de economia fragilizada, de sonhos adiados, o emprego está em falta. E estou buscando uma oportunidade no setor de televisão, de empresas que trabalham com eletrônicos, que eu já trabalhei, tenho uma experiência de 3 anos. Pode até parecer que ultimamente a crise financeira tenha se tornado um elemento clichê no vocabulário dos brasileiros. Antes fosse, porém ela é real. Exemplo claro disso está nesse prédio, na Avenida Joaquim Nabuco, no Centro Histórico de Manaus. Aqui no Cine Amazonas, os dias já foram mais movimentados. 40 a 50 vagas que são ofertadas, né? E que antes nós tínhamos diariamente aí de 200 a 250 vagas ofertadas, né, diariamente. Isso era um número significativo, né? Porque naquele momento lá o mercado tinha um aquecimento. E boa parte dessas vagas era para trabalhar no Distrito Industrial de Manaus, mas o jogo inverteu. Só para ter ideia, segundo a Suframa, em agosto do ano passado, o distrito empregava pouco mais de 120 mil trabalhadores. Em agosto deste ano, o número ficou bem aquém, uma redução de mais de 16%. Tudo isso é resultado da desaceleração da indústria, da produção, que em setembro cresceu inclusive 1% em relação ao mês anterior. Mas se a gente for comparar no acumulado de 12 meses, o recuo foi mais de 13%. Estes dados foram divulgados esta semana pelo IBGE. Eles ainda mostram que o Amazonas está em primeiro lugar no ranking nacional das indústrias que mais tiveram queda na produção no acumulado do ano. Economia é assim, efeito dominó. Se as indústrias estão com baixa produção e muitas demissões, e quase nenhuma contratação, no comércio não será diferente. Esse ano vai ser bem menos do que o ano passado. Nós contratamos o ano passado em torno de 6 mil pessoas temporárias. Fora isso, contratamos mais 4 mil para as lojas novas que iam inaugurar. Só que esse ano nós não vamos ter essa situação. Uma pena. A crise reduziu até a contratação de temporários este ano no comércio da capital. As exceções são para as redes de lojas que estão se expandindo, como esta do ramo de calçados. Aqui na nossa loja começou a contratar os novos funcionários para temporários, outubro, novembro e dezembro. Mas isso não passa de exceção. Esse especialista em gestão de negócios e professor da Fundação Getúlio Vargas confirma que o mercado de trabalho vai demorar a reagir. O desemprego não é algo automático da noite para o dia. O desemprego é um reflexo de algo que aconteceu provavelmente há alguns anos atrás. E aí o reflexo acaba sendo em determinado período. Faltou planejamento mais para o governo brasileiro? Faltou. Eu acho que faltou planejamento no sentido de incentivar o crescimento econômico baseado no crescimento da estrutura de formação de bens
de capital, de bens de consumo e não só no incentivo ao consumo propriamente dito. E a pior notícia, Edmárcio explica que diante da lenta recuperação da economia, o desemprego deve aumentar, inclusive no ano que vem. A gente acredita que nós vamos ter um 2016 também bastante apertado. O governo está muito mais preocupado na sua manutenção do que efetivamente num grande processo de reforma econômica. Mais de 78 mil estudantes participam a partir de amanhã do sistema de ingresso seriado e do vestibular para ingresso 2016 da Universidade Estadual do Amazonas. E os candidatos devem ficar atentos aos horários para o fechamento dos portões. As informações com Orestes Litaif. Estudantes do primeiro, segundo e terceiro ano do ensino médio realizam nesta sexta-feira as provas do SIS, Sistema de Ingresso Seriado da Universidade do Estado do Amazonas. A prova, que será realizada nos 62 municípios, funciona como um processo seletivo contínuo, quando o aluno realiza as provas durante os 3 anos do ensino médio. Os mais bem avaliados nessa prova garantem vaga nos cursos oferecidos pela universidade. Ao meu lado está a Adriana Silveira, ela que é coordenadora de ingressos aqui da universidade. O que o candidato amanhã tem que ficar atento para essa prova do SIS? Sim, amanhã é importante que os candidatos fiquem atentos ao local de prova. Esse local de prova ele consegue acessando o cartão de identificação do candidato no portal da UEA, www.uea.edu.br, no link SIS. É importante que os candidatos fiquem atentos ao horário de fechamento dos portões, que acontecerá às 12h50, horário de Manaus. Vale lembrar que as provas iniciam às 13 horas, horário de Manaus, para todos os municípios do interior do estado. Professora, nesse fim de semana também acontecem as provas do vestibular tradicional da UEA. Mais de 47 mil pessoas estão inscritas. Sim, os portões fecham às 12h50, horário de Manaus, e as provas iniciam às 13 horas, horário de Manaus, para todos os municípios do estado. Ok, professora, muito obrigado por suas informações. Ao todo, serão oferecidos mais de 4.600 vagas nos 2 sistemas de ingresso aqui da UEA. Orestes Litaif para o Band Cidade. Tá, então as dicas para todos os candidatos. E o Band Cidade fica por aqui, mas você pode rever esta edição na internet no site band.com.br. Para ir à nossa página, acesse o link Notícias, depois o link Sua Região e clique em Amazonas. Mas você também pode acompanhar outras notícias e a nossa programação pelas redes sociais, Facebook e Twitter /Band Amazonas. Logo depois da propaganda política obrigatória, você acompanha as principais notícias do Brasil e do mundo no Jornal da Band. Uma boa noite para você, obrigada pela companhia. A gente volta a se encontrar amanhã, 5:50. Até lá.